Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte do nosso curso de redes industriais. Vamos começar agora com a introdução sobre redes de computadores. A gente vai fazer algumas definições básicas que vão ser importantes para a nossa disciplina. Primeiro, vamos entender o que é um host. Então, o host são elementos de uma rede, tais como computadores, notebooks, smartphones. Trazendo para a nossa realidade de redes industriais, um host pode ser um CLP, pode ser um inversor de frequência ali conectado na rede, enfim, pode ser um IHM. Então, todo dispositivo que tiver na rede ali, ele tem um endereço de rede, um endereço IP, que a gente vai ver depois o que significa, ele é considerado como um host. O que é uma rede de comunicação? Então, quando você tem dispositivos diferentes se comunicando, você tem ali uma rede de comunicação, certo? Então, uma rede, em outras palavras, nada mais é do que a interconexão de hosts. Então, seguindo nas nossas definições, dependendo do tamanho da rede, a gente pode ter categorias diferentes para classificá-las. Então, uma rede até 100 metros, a gente diz que é uma rede local. Então, imagine lá um laboratório do Instituto Federal, um laboratório de redes. Os computadores lá dentro formam uma rede local, certo? Então, até 100 metros, a gente tem essa definição de rede local. Se você aumentar e expandir mais, né, e você pensar, por exemplo, imagina que eu tenho uma universidade em uma cidade grande aí que tenha prédios diferentes, só que dentro da mesma cidade, certo? Então, nesse caso, você tem uma rede metropolitana. Depois disso, aí a gente chega na internet, né, que é uma tecnologia incrível e que, se você pensar, cara, você tem computadores ou dispositivos, enfim, hoje a gente tem a internet das coisas, você pode plugar Arduinos, ESPs, você pode ativar uma lâmpada de qualquer lugar do mundo, certo? Então você tem esses dispositivos se comunicando em uma grande rede global ali, que é a internet que vocês estão usando hoje, provavelmente, para assistir às nossas aulas, né? Continuando os nossos conceitos, a gente vai entender o seguinte: quando você tem dois pontos se comunicando, essa comunicação entre esses pontos, elas podem se dar de três tipos, né? Ela pode ser simplex, half duplex ou full duplex. Na comunicação tipo simplex, o envio de dados ele ocorre somente em uma direção. É o caso dessa figura aí que vocês podem ver. A pessoa está assistindo TV, então a mensagem está indo da TV para a pessoa. É como vocês agora assistindo às nossas aulas. Eu estou falando para vocês, mas no momento vocês não podem me retornar. Então é uma comunicação de fluxo em uma direção. A comunicação também ela pode ser half duplex. Então o envio de dados ele ocorre em ambas as direções, porém em uma só vez. Acho que vocês já devem ter visto um walkie-talkie ali, os caras na guerra, né? Câmbio, desligo, fulano de tal. Então, por que o cara diz câmbio, desligo? Ele fala isso para informar para o outro que parou de falar, para que o outro responda, certo? Então, o walkie-talkie ele envia a mensagem, recebe, porém, um de cada vez. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. E, por fim, nós temos a comunicação tipo full duplex, que é o envio de dados em ambas as direções de uma só vez. Então é o caso aí das pessoas que estão conversando nessa imagem, né? As duas podem falar ao mesmo tempo. Não tem problema com relação a isso. Fora a etiqueta, né? Que você tem que esperar as pessoas falarem. Mas, com relação aos tipos de comunicação, ela pode ser do tipo unicast, que o envio acontece de um host para outro host específico. Então, se vocês observarem nessa imagem, eu tenho uma bolinha que está enviando uma mensagem
para um host específico, entre outros. Cada bolinha dessa é um host, certo? Então veja que a mensagem está indo da bolinha vermelha para a bolinha verde. E tem outras pessoas, outros hosts do lado no grupo, porém não estão recebendo a mensagem, certo? Então esse é o tipo unicast. Na opção multicast, o envio de dados ocorre de um host para um grupo de hosts. Então observe que você tem ali do outro lado o conjunto de hosts, né? E apenas um grupo contido nesse grupo maior recebe a informação, certo? Então isso aí é a multicast. E por fim, a tão conhecida mensagem de broadcast, no qual o envio parte da origem para todo um destino, todo um conjunto. Imagina o professor dentro da classe, nossa aula dentro da classe, né, da classe física. O professor ali na frente e vocês sentados ali na cadeira e o professor está falando e a mensagem está indo para todo mundo. Então isso é a mensagem tipo broadcast. Agora nós vamos falar sobre elementos básicos para a interconexão de uma rede. A gente vai começar a falar sobre elementos físicos, certo? O primeiro é o repetidor. Gente, o repetidor, como o nome já diz, né, ele tem a função de repetir a informação, certo? Então eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um repetidor na vida real, né, digamos assim, mas o repetidor você vai colocar ele em um ponto da casa, ele recebe o sinal ali. Imagina que tu tem uma casa muito grande e a internet não está chegando em um determinado cômodo. Você pode colocar um repetidor. Imagina que tu tem um ponto da casa que a internet não está legal, então você pode colocar um repetidor lá próximo. Esse repetidor vai pegar o seu sinal de internet e vai amplificar, né, para esse ambiente. Então ele acaba permitindo o aumento da distância entre os dispositivos. Além disso, ele pode permitir aí a ligação entre meios físicos diferentes. Claro, você pode ter um roteador se comunicando com o seu computador utilizando cabo, e depois você vai ter dispositivos se comunicando sem fio, né? Então é isso, gente. Como essa figura mostra, observa que eu tenho o meu repetidor ali num ponto e está distribuindo internet ali para aquele cômodo, né? Apesar de ampliar o alcance, o repetidor diminui o desempenho da rede. Então é tudo uma relação custo-benefício. Você não vai ter um caso perfeito para tudo. O repetidor tem esse problema. E eu já tive um repetidor e aconteceu isso comigo. Eu consegui verificar que eu tive uma queda de desempenho. Outro elemento que você pode ter na sua rede é o hub. Fazendo analogia, o hub é como uma extensão para várias tomadas que você tem em sua casa para derivar pontos de eletricidade. Só que ele faz isso com a internet. Então ele recebe o sinal de internet e acaba distribuindo para vários pontos. O problema do hub é que ele não tem controle de distribuição da informação. Ele pega a informação que chegou ali e manda para todo mundo. Então imagina que você tem uma rede com vários computadores e o hub ali, se você enviar uma mensagem de um computador para outro na rede, a mensagem vai para todos os computadores. Então isso acaba congestionando a rede e causando atrasos, diminuição de desempenho, certo? E por essa razão o hub está em desuso. Outro elemento para interconexão de rede que nós temos é a ponte. A gente vai explicar em detalhes usando uns diagramas para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Então, pessoal, a ponte funciona da seguinte forma. Imagine que vocês têm uma rede composta por dois segmentos. Eu tenho o segmento A e o segmento B, e veja que eu tenho um cabo aqui principal, outro aqui, e cabos plugando cada host desse no meu barramento. E veja que aqui no meio eu tenho a ponte. Então ela funciona assim. Imagina que o computador A quer enviar uma mensagem para o computador B. Então o que é que ele vai fazer?
ele vai pegar a mensagem, ó, vai mandar, e ele quer mandar para o computador B. Só que a mensagem ela vai para todo mundo no barramento, assim como funciona a rede de barramento. A mensagem vai fazer isso, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Só que quando a mensagem vem para cá, a ponte diz: opa, o computador B pertence ao mesmo segmento do computador A. Então, ele barra da mensagem vir para cá, para o segmento B. Com isso, você consegue deixar esse segmento aqui livre de tráfego de informações. Porém, embora esse segmento aqui esteja funcionando como uma rede de barramento convencional, né? Estou com a informação disponível em todo o barramento. Agora, o que é que acontece? Se a mensagem for de A para B no segmento B, por exemplo, aí a mensagem vem, desce aqui para cada um, né, dos dispositivos e a ponte deixa a mensagem passar. Aí essa mensagem vai para todos os dispositivos do segmento B, certo? Aí aqui ela funciona como uma rede de barramento, como se fosse um barramento só qualquer, certo? Então, recapitulando, mensagens de um segmento, de um host para o mesmo segmento ficam aqui. A ponte não deixa passar. Mensagens de um segmento a outro, a ponte deixa passar e todo mundo recebe a informação. Então é assim que funciona a ponte. Em seguida, nós temos o switch. O switch ele recebe um dado e envia somente para o destinatário. Então, tá aí a diferença dele para um hub, por exemplo. Você tem no switch várias portas e se você quiser comunicar, se você quiser que um computador conectado na porta 1 se comunique com o computador conectado na porta 2, você consegue fazer isso. Certo? Então você consegue ter o direcionamento de informações ali dentro da sua rede. E por fim, nós temos o roteador, que é um elemento comum para a gente, que ele faz a conexão da nossa rede com a rede internet, né? com o mundo exterior. Então ele consegue interligar redes diferentes, fazer o exame de dados, né? Ele extrai endereços lógicos ali dos seus dispositivos. Ele pode interligar redes de arquiteturas diferentes, que a gente vai falar agora sobre topologias. Agora nós vamos falar sobre topologias. A gente vai entrar em detalhes sobre as configurações físicas de uma rede de comunicação. A primeira topologia que nós vamos falar é a ponto a ponto. Então você imagina que você tem dois dispositivos e um cabo ali interligando os dois, e esse dispositivo A da esquerda se comunica com o dispositivo B da direita e apenas a informação é de um para o outro. Você não pode acrescentar outro dispositivo ali na comunicação. É o caso também de Arduinos se comunicando aí por comunicação serial usando RS-232. Então a comunicação só vai de um para outro. Caso você queira mais elementos, aí você vai ter que usar outra configuração de rede. Outra topologia de rede é a barramento. Então, nesse caso, você tem um barramento principal e derivações a partir desse barramento. Certo? Você tem computadores aí plugados em um barramento principal. Essa configuração ela é interessante porque ela possibilita a adição de novos elementos com uma certa facilidade. É só você plugar os elementos aí nesse cabo principal. Porém, se o cabo principal partir, sua rede vai cair. Outra configuração de rede é a rede estrela.
ela tem um elemento central que concentra tudo, pode ser um switch, geralmente é um switch, e vários elementos ali plugados naquela rede. Então observe o seguinte, se um ramo desses aí da estrela, por algum motivo esse cabo romper, só aquele elemento vai cair. Então a rede ela continua funcionando. Outro tipo de rede é a rede em anel. Como vocês podem observar aí, cada computador ele possui 2 cabos, um de entrada e outro de saída. E a rede forma esse anel aí, essa configuração fechada, certo? Então veja que a informação ela pode ser bidirecional, ela tem essa possibilidade de ir por 2 sentidos. A próxima configuração é a rede tipo árvore. Então se você observar, é como se você tivesse várias redes em estrela interligadas. Essa configuração é muito utilizada. Você tem aí, cada switch mandando informação para outro ramo, né, outro switch, e esse acaba derivando para computadores que estão plugados nele. Então essa é a configuração tipo árvore. Cada switch desse poderia estar em um laboratório diferente, pensando no campus da gente. Poderia ser um laboratório diferente, poderia ser uma LAN diferente. E por fim, nós temos a configuração mista, que é uma bagunça aí, né? Na verdade, você tem várias configurações, várias topologias de rede interligadas aí, várias arquiteturas diferentes. Você tem uma arquitetura tipo barramento, tipo anel, tipo estrela, todo mundo interligado aí por um dispositivo central. Então é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje, uma introdução básica sobre conceitos. Nas próximas aulas a gente vai continuar estudando e se aprofundando com relação a redes de computadores e seus conceitos. Obrigado e qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer pergunta, deixa lá no Classroom que a gente conversa. Valeu, obrigado, até a próxima.